Meus irmãos, nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando a todos uma boa noite e suplicando ao Senhor que nesse tempo Ele fale ao nosso coração, nos instrua mediante a sua palavra, para que juntos possamos aprender mais a respeito dEle. Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 5, último capítulo da palavra de Deus, Apocalipse 22, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus, Apocalipse 22, versículos 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. O último capítulo da palavra de Deus completa tudo aquilo que nós recebemos de promessa ao longo do meio da palavra do Senhor. Deus criou tudo de uma maneira muito perfeita e colocou Adão e Eva no jardim do Éden para desfrutarem da perfeição de Deus. Contudo, o homem e mulher pecaram, se separaram de Deus, o pecado entrou no mundo e agora vivemos em desarmonia com Ele. Mas a palavra de Deus nos fala que em Cristo Jesus nós temos salvação, nós temos esperança, nós temos a certeza de que Ele concluirá a sua boa obra. E é assim que Ele termina a palavra de Deus dizendo que Ele consertará tudo, que Ele restaurará todas as coisas, que nós voltaremos a desfrutar de um lindo jardim na presença do nosso Deus. Comeremos do fruto da árvore da vida, teremos um rio da água da vida eternamente e reinaremos com o Senhor por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá a esperança de, enquanto caminhamos nessa terra, olharmos para o alto e contemplarmos as obras do seu poder. Vamos fechar os nossos olhos, vamos exaltar o nome dEle por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito para conosco e louvarmos o seu nome pelas suas gloriosas promessas. Diácono Fabiano, nos eleve a Deus nessa oração, louvando ao Senhor em o nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, certos de que nós temos promessa junto ao Pai, podemos louvá-lo por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós. Nós louvaremos ao Senhor com o hino de número 186, dizendo para o Senhor que nós estamos pensando nesse lar glorioso que nós teremos com o Senhor na Nova Jerusalém. Hino 186, ao som do piano, em pé, nós louvaremos ao Senhor.
na carta do Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4, nos diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Texto que eu li hoje à tarde com a nossa irmã Dona Belinha. Dona Belinha já é membro da igreja há alguns anos e no domingo, por um infarto fulminante, ela perdeu seu filho, tão jovem, com 54 anos. Tempo da gente colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã, a vida de toda a família, suplicando ao Senhor consolo, na certeza de que o Senhor enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Não. Era um filho que residia em Pará de Minas. Eles estavam reunidos em família e aconteceu essa fatalidade, um infarto fulminante, e a família que se preparava para vir à igreja entregou o filho para a igreja triunfante, na certeza de que Deus está com ele, né? Meus irmãos, há mais algum pedido em especial para a gente colocar diante do Senhor, esse Deus que nos consola, que nos guarda, que nos sustenta? Se há algum pedido, os irmãos quiserem levantar as suas mãos, Silvana. Vamos orar, né? Deus suprir todas as coisas, em nome de Jesus. Mais algum pedido especial, Fabiano? Isso, vamos orar. Vamos orar por isso também. Paulinho, colocar as nossas famílias diante do Senhor, nosso país, a graça dele, Dona Elza. Vamos orar também. Meus irmãos, a certeza que nós temos quando nós iniciamos os nossos pedidos de oração, nós já entramos em oração com o nosso Deus. Às vezes, quando a gente ora e não lembra de todos os pedidos, quando há sinceridade do nosso coração de já derramarmos ao Senhor esse pedido, já está aberta a nossa oração, a nossa súplica diante do nosso Deus. Vamos orar pela sobrinha da Dona Heloísa. Amanhã também nós iniciamos nosso EBF aqui com as crianças, tempo oportuno para falarmos do amor de Deus para cada uma delas. Meus irmãos, mesmo assentados, vamos abaixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Pastor Marcelo nos eleve a Deus nessa oração, intercedendo pela vida dos queridos. Reconhecendo que as nossas palavras têm contrição e as tuas palavras têm a verdade da vida, que é a salvação unicamente e absolutamente através de Cristo Jesus, que nos garante um porto seguro, um lar eterno lá no porvir, mas também um socorro no dia de hoje. Senhor, lá dos mais altos céus, estenda o seu braço, sua mão não venha fechada para nos espezinhar num golpe certeiro, mas venha tua mão aberta para nos envolver em amor, na certeza que as nossas lágrimas serão secas pelo teu amor, que as nossas tribulações serão apaziguadas segundo o teu poder, que as nossas contradições serão solucionadas segundo a tua sabedoria, e que as nossas enfermidades, o luto que muitos irmãos passam, serão todos consolados e sanados
queridos, ainda dando continuidade ao nosso culto, vamos louvar ao Senhor com o nosso grupo que nos conduzirá a Deus em alguns cânticos. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Convido aqueles que podem para que se coloquem em pé para juntos estarmos adorando ao nome desse Deus que é tão maravilhoso para conosco. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Descansarei, pois eu sou teu, tu és Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas
estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer,
Senhor, muito obrigado por tão grande amor. Muito obrigado, ó Deus, porque com amor eterno o Senhor nos amou. Ó Deus, estamos aqui em Tua presença para Te dar graças, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom para nós. O Senhor, ó Deus, nos ama. Em prova desse amor, ó Pai, é estarmos aqui para recebermos mais da Tua palavra. Ó Pai, com acesso direto ao Senhor para podermos Te louvar. Ó Deus, porque Jesus Cristo fez isso. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um que compareceu aqui. Fale aos nossos corações e continue abençoando todo o desenvolvimento desse culto. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém. Queridos, palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite se encontra na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Efésios 5, 25 a 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos orar ao Senhor ainda mais uma vez. Deus bendito, nos curvamos diante da Tua palavra e cremos que através dela o Senhor fala ao nosso coração. Que nessa noite o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, a fim de entendermos e colocarmos em prática as sagradas Escrituras do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje nós falaremos um pouco sobre a igreja do Senhor. E várias definições passam pela nossa mente quando falamos sobre igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é o ajuntamento dos salvos. Igreja é o plano de Deus para a redenção do mundo. Igreja é parte do reino de Deus. Igreja é o agente transformador do mundo mediante os cristãos. Igreja é um ajuntamento de pessoas que buscam louvor. Mas a definição que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite é a seguinte: igreja, a noiva de Cristo. Nós viajamos para Dourados, na Missão Caiuá, e foi muito boa viagem. Juventude, os 30 que foram muito impactados, um tempo muito gostoso, onde nós compartilhamos a palavra de Deus, onde nós ensinamos as crianças. Foi um tempo muito gostoso. E os nossos dias eram muito cheios na Missão Caiuá. Servíamos de manhã, voltávamos para a base, almoçávamos, à tarde íamos para as várias aldeias das comunidades indígenas, voltávamos à noite, íamos para um culto, e então chegávamos destruídos, só querendo um bom banho. Com 30 pessoas, a sobrecarga elétrica chegou. E eu pensei, e lá eu testemunhei de fato, que o pior lugar para se estar no momento em que a energia acaba é debaixo de um chuveiro. Ainda mais em dias frios, que a energia era bastante exigida. E aí, de repente, aquilo acabava e a gente falava: oh Deus, vamos acabar de tomar banho no gelado. Mas, acessando a internet essa semana, eu percebi que o pior lugar para se estar, quando a energia acaba, não é necessariamente debaixo do chuveiro. Pode ser num casamento. Um fato que me marcou essa semana foi uma notícia
de uma noiva em Uberlândia, e essas coisas acontecem em Uberlândia, Uberaba esses negócios não acontecem, ao entrar na igreja, se preparando para o casamento, tudo pronto, o noivo esperando, a igreja linda, quando de repente a energia acaba. A luz termina. E aquela noiva se vê num misto de emoções. Eu entro, eu não entro. Tudo preparado para a minha entrada triunfante. E todos os convidados sensibilizados com a situação acenderam as luzes do seu celular. E aquela que não era uma entrada planejada se tornou uma entrada linda e radiante. O som parou, mas a banda continuou cantando aleluia. E os convidados, que na maioria das vezes são espectadores de todo o evento, começaram a cantar também. E aquela igreja foi tomada por um misto de uma emoção gigantesca. E assim que o pai entregou a sua filha na mão do noivo, a luz voltou. Parecia que tinha sido combinado. E assistindo aquele vídeo, lendo essa notícia, pensei, como será a entrega da noiva que é a igreja ao seu noivo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor? Se um evento improvisado, onde os convidados acenderam as luzes do celular, onde a banda começou a cantar a capela e a igreja prosseguiu, já se tornou algo lindo, os irmãos já pararam para pensar, como será o dia em que Cristo Jesus voltará em todo o seu poder e glória, e Deus Pai entregará para Ele a igreja, a noiva, adornada, preparada, sem nenhum defeito, e juntos eternamente louvaremos o seu nome pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre a igreja, a noiva de Cristo. Quem somos nós? E por que estamos cheios de esperança à espera do nosso noivo? Pelo menos esse texto de Paulo nos dá 3 motivos e 3 razões e 3 definições para entendermos a igreja e a obra de Cristo na nossa vida. Em primeiro lugar, para destacarmos e entendermos a igreja como noiva de Cristo, é importante destacarmos que a igreja recebe um amor sacrificial. Versículo 25 diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa parte da carta de Paulo aos Efésios é uma parte em que Paulo está tratando sobre as várias situações da vida. Então Paulo vai escrever sobre como tem que ser o nosso comportamento com os nossos patrões, a relação entre servos e patrões, entre empregados e patrões. Ele fala sobre a relação entre pais e filhos. Ele fala sobre a relação entre marido e mulher. E nesse aspecto, dentro desse contexto, falando sobre como que tem que ser a relação entre um homem e uma mulher, entre um marido e a sua esposa, Jesus Cristo imerge e através da vida de Paulo, conceitua o que é a igreja. E ele diz o seguinte: maridos, vocês têm que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Antes, ele havia dito que as mulheres precisavam ser submissas ao Senhor. E aí isso já cria um ruído no nosso ouvido quando fala mulher submissa numa sociedade em que a mulher requer o seu valor e o seu destaque. O que é isso? Onde já se viu isso? A Bíblia é machista. Mas irmãos, não é nada disso. A palavra de Deus nos dá 2 aspectos num relacionamento. E ele diz: mulher,
Você não foi criada para ser abaixo do seu marido, nem para ser acima dele. É por isso que Deus usou a costela de Adão para simbolizar que a mulher é uma coigual ao homem e diante de Deus são iguais. É óbvio que diante da missão que Deus requer ao povo dele, dentro do conceito da missão, há funções diferentes. E cabe ao marido simbolizar Cristo no relacionamento e a mulher auxiliar o marido nessa luta. Qual a crise de entender isso? Meus irmãos, sabe qual é o grande problema das várias famílias e da nossa sociedade hoje? Porque o pai, o marido, simplesmente se ausentou do seu posto como o cabeça da casa. E aí o importante não é o pai criar o filho, isso é coisa da mãe fazer. Não, é os dois fazendo junto. E o marido sendo cabeça e a mulher auxiliando. É o marido na administração da casa. É o marido não só correndo atrás do seu ganha-pão e do sustento familiar, porque hoje a gente vive numa sociedade em que homem e mulher trabalham de igual forma, mas que a missão dada ao homem é a de representar Cristo. Parece que nós ficamos com a parte mais difícil. E é por isso que Jesus, através de Paulo, conceitua dizendo: amem, maridos, a sua esposa como eu amei a igreja, como Cristo amou a igreja. E o amor aqui não é o amor líquido que nós vivemos hoje, segundo Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que define muito bem as nossas várias relações hoje em dia. Amor é uma mensagem bonitinha no WhatsApp. Amor requer a compra de muitos presentes. E amor, segundo a palavra de Deus, é uma coisa só. Amor é sacrifício. Ponto final. A atitude de Jesus em amar a igreja é uma atitude sacrificial. Ele se entregou por ela. Ele entregou a sua vida pela igreja. E aí tem muito cristão hoje que diz assim: sou crente, mas não pertenço a igreja nenhuma. Meu irmão, alguma coisa está errada aí. Sou crente, mas não quero me envolver com pessoas porque pessoas são hipócritas. De fato, e sempre tem espaço para mais um hipócrita. Pode ficar tranquilo que aqui cabe todo mundo. Porque nas nossas relações como igreja, precisamos entender que nós temos um cabeça que é Cristo. E que não há prova maior de amor do que o fato dele mesmo ter se entregado pela vida da igreja, pela caminhada da igreja. Sabe qual é o plano de Deus para transformar a sociedade? Não é nenhum partido político, não é nenhuma força econômica, não é nenhum ato glorioso, fenomenal e sobrenatural. O plano de Deus para transformar a história da humanidade é um só, e ele se chama igreja. É a igreja que tem que ser a consciência do Estado. Quando o Estado estiver fazendo coisa errada, eles têm que olhar e pensar o seguinte: como é que a igreja faria isso? O grande problema é que a igreja tem perdido o seu valor dentro da sociedade. Nos esquecemos do valor de ser igreja. E é por isso que eu imagino uma igreja linda e maravilhosa, com o noivo Cristo Jesus, à espera da sua noiva, que é a igreja, para a gente voltar a pensar no nosso posto como chamados de filhos de Deus. Nós somos a noiva de Cristo. Nós temos a marca da promessa. É em nós que habita o Espírito Santo. E somente nós podemos trazer a verdade para um mundo cheio de mentiras. É fato que Deus permite que toda verdade, mesmo vindo da boca de um ímpio, colabore para o crescimento e desenvolvimento do mundo. Mas é necessário que nós, noiva de Cristo,
tenhamos consciência do nosso lugar na sociedade, e quer seja na nossa relação entre marido e mulher, na nossa relação entre pais e filhos, na nossa relação entre profissionais, entre servos e patrões, nós precisamos evidenciar o que é a igreja. E por que a igreja é o projeto de Deus para transformar o mundo. Foi isso que Deus fez desde Abraão. Quando ele chamou Abraão, Isaque, Jacó, e formou ali um povo, o povo de Israel, a ideia de Deus era que esse povo fosse luz para as outras nações, e que através do exemplo desse povo, todas as outras nações se convertessem ao Deus de Israel. Mas o que aconteceu? Esse povo se misturou com os deuses daquelas terras, e nunca se tornaram luz para as nações. A extensão de Israel é a igreja. É isso que Jesus fala em Atos, dizendo o seguinte: antes vocês estavam só em Jerusalém, agora vocês são enviados por toda Samaria, Judéia, confins da terra. Vão, façam discípulos de todas as nações, e eu estou convosco. Essa missão que era de uma nação restrita se tornou global, porque o evangelho chegou até aqui. E é através da nossa vida, da nossa história, do nosso testemunho e do fato de sermos a noiva de Cristo, comprado e lavado pelo sangue dele, temos a perspectiva de mostrar para o mundo que o nosso noivo está chegando. Então a primeira característica da igreja como noiva de Cristo é que ela recebeu um amor sacrificial. Mas em segundo lugar, é importante destacar que essa noiva também, além de receber um amor sacrificial, necessita de santificação. Olha o que diz o versículo 26. Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Meus irmãos, a igreja, mesmo sendo o agente de Deus para transformar o mundo, não é algo perfeito. Então nós sempre enfrentaremos rusgas na igreja. E não entenda a igreja como templo, porque se passar um furacão aqui e destruir esse templo, nós não perdemos a responsabilidade que temos de ser igreja nessa cidade. Igreja é o meu relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento como comunidade. O que a gente faz todo final de semana é nos reunirmos como corpo do Senhor e desfrutar de um pedaço do que será a nossa morada celestial. Quem não vem, perde. Quem coloca desculpa para falar o seguinte: não, esse negócio não tem muita expectativa, não tem muita esperança para mim, não tem muita conversa, não vou nisso não, igreja não é bom, está perdendo, está deixando de usufruir e de desfrutar do que nós gozaremos no céu. Então o que acontece é que todo domingo, eu não sei você, ou toda quarta-feira, quando a gente está se reunindo, eu me sinto em festa. É como se eu estivesse me preparando para uma festa todo domingo. Fui criada assim, vou criar meus filhos assim, que a melhor roupa é para ir na igreja. Que eu vou estrear meu sapato, meu tênis novo na igreja. Que eu vou colocar a camisa e o blazer novo que eu ganhei de conselho, elegante, para chuchu, na igreja. Porque aqui, como corpo de Cristo, nós desfrutamos daquilo que haveremos de desfrutar por toda a eternidade. Pertencer à igreja é desfrutar de um pedaço do céu na terra. E tem gente que acha que vem muito à igreja. Vou um domingo, mas vou faltar o outro, afinal de contas a igreja tem todo dia. Meu irmão, tem todo dia mesmo. E tinha que ter mais, eu acho. E a gente tinha que estar aqui louvando e glorificando o nome do Senhor e fazendo com que esse gás perpetuasse ao longo da semana. Porque nós somos a noiva de Cristo. E nós necessitamos de santificação. Lembra da história dessa noiva que chegou na igreja e estava tudo apagado?
é exatamente essa figura no mundo. Somos uma noiva num mundo totalmente apagado, totalmente em trevas. Imagina se essa noiva tivesse parado e dito o seguinte: eu não vou entrar. Essas trevas me assombram. E aí, de repente, vem o primeiro e acende uma luzinha. Vem o outro e acende outra luzinha. E vai preparando o caminho da noiva para se encontrar com seu noivo. Meus irmãos, essa é a ilustração perfeita do que igreja é. Estamos espalhados pelos 4 cantos dessa cidade, cada um com a sua luzinha acesa diante de um mundo em trevas. Necessitamos de santificação, necessitamos do perdão dos nossos pecados. Vamos errar, vamos falhar, sim, mas a nossa luzinha está acesa. E o noivo está esperando o dia em que essa noiva estará perfeita para que ele venha buscá-la. Esse é o plano de Deus para a história da humanidade. Buscar a sua igreja. E esse também é o terceiro e último ponto da nossa mensagem de hoje. Além dessa noiva receber um amor sacrificial, além dela necessitar de santificação, porque vive no mundo em trevas, precisa lutar contra o pecado, precisa perseverar no mundo, precisa ser purificada pela palavra, para então ter essa certeza que o Espírito Santo está com ela. Em terceiro e último lugar, ela será recebida pelo seu noivo. Versículo 27. E assim, essa igreja será apresentada como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É nesse sentido que caminhamos para encontrarmos com o nosso Senhor, sendo transformados de glória em glória, como nos diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. Transformados de glória em glória, até o dia em que seremos como Cristo é. Que nessa caminhada até o altar, até o encontro com o nosso noivo, nós possamos caminhar assim, transformados de glória em glória, deixando aquela ruga, aquela mácula, aquele pecado, aquela sujeira, até o momento em que nos encontraremos com o nosso Senhor, reinaremos e viveremos com Ele. E é dessa maneira que o Deus Pai receberá a noiva que é a igreja, entregará essa noiva ao seu Filho que é Cristo, e viveremos eternamente numa festa de casamento, nas bodas do Cordeiro, onde Isaías no capítulo 25 nos fala que gozaremos de comidas gordurosas, teremos um banquete, dos montes gotejarão vinho, e viveremos com o Senhor em plenitude de alegria para toda a eternidade. Isso custou um preço, custou o sangue e a vida de Cristo. Isso tem uma caminhada, a perseverança da igreja na santificação. Mas tudo isso tem uma recompensa, que é a festa de casamento, as bodas do Cordeiro, o encontro entre a sua igreja e o seu Senhor. Que nós tenhamos a esperança de continuarmos a crer num Deus vivo e poderoso. Entendermos a nossa missão como igreja e não sermos omissos diante dela. Muito mais do que membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos a noiva de Cristo, que se prepara diariamente, de glória em glória, para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Que o Senhor nos encontre preparados, prontos, e Ele possa dizer: servo bom e fiel,
foste fiel em tudo aquilo que eu te dei. E lá está a recompensa que eu preparei para cada um de vós, em Cristo Jesus, o amado de nossas almas, o nosso noivo, o Cordeiro que prepara uma grandiosa festa, em nome dele e para a glória dele. Amém e amém. Alguma pergunta que os irmãos queiram fazer, alguma colocação que os irmãos queiram adicionar a esse estudo? Fique à vontade, é tempo para isso. Preparados para nos encontrarmos com o Senhor, como noiva dele, adornada para o seu marido? Caminhamos nessa missão então. Louvemos ao Senhor com o hino de número 194, com Jesus, a morada feliz. E nós, como noiva, desfrutaremos da sua presença na cidade santa e viveremos com ele por toda a eternidade. Ao som do piano, em pé, louvemos ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor, porque através da tua palavra nós cremos que o Senhor tem um projeto para esse mundo perdido. E o agente transformador dessa sociedade, através do Espírito Santo do Senhor e do poder do Deus Pai e Deus Filho, é a igreja do Senhor. Somos nós, ó Pai, aqueles que ouviram a tua verdade, que conhecem os teus gloriosos feitos, que receberam do Espírito Santo o poder para anunciarmos a todos aqueles que estão no império das trevas o poder do teu reino de luz. Ó Deus, que ao sairmos dessa igreja, desse templo, tenhamos a convicção de que o Senhor nos fez o seu povo, igreja do Senhor com uma missão, a missão de proclamarmos as virtudes do Senhor e anunciarmos para todos aqueles que estão perdidos e que jazem nas trevas o caminho da tua luz e da tua salvação. Que o Senhor não nos faça omissos, ó Pai, mas que o Senhor ache em nós servos fiéis no testemunho e na ministração da tua palavra. Que como igreja adornada pelo Senhor, possamos, ó Pai, caminharmos em santificação, nos livrando, ó Deus, das amalgas do mundo, de tudo aquilo, Senhor, que nos eleva
para um teor de presença distante da presença do Senhor, e que nós possamos, ó Pai, nos ver livre das trevas, da desesperança, do pecado, e olharmos, ó Pai, para aquele dia triunfal, onde o Senhor estará vestido de branco, glorioso, perfeito e pleno, à espera da sua igreja, que fora comprada com alto preço, o sangue da cruz do Calvário. Que nós, Senhor, nos envergonhemos diante de tudo isso que o Senhor fez por nós, mas que a nossa vergonha nos impulsione a clamarmos perdão pelos nossos pecados e a agirmos no seu glorioso nome. Senhor, fique conosco, hoje e até o dia das bodas do Cordeiro. Amém e amém. E agora, igreja do Senhor, comprada por um alto preço, o sangue de Cristo Jesus. Vão em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor estejam convosco, com toda a igreja do Senhor, hoje e até o dia em que encontrarmos o nosso noivo vestido de glória por toda a eternidade. Amém e amém.